Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast aqui do Multiverso Mais. Eu sou Felipe Marcel e hoje temos o Valdir com W, o Gustavo Nunes, a Clara Montalvão aqui comigo e hoje nós vamos falar de Harry Potter. Antes de tudo, calma, todo mundo aqui adora os filmes, adora os livros, cresceu lendo, é fã, etc. Menos o Gustavo. Mas... eu tenho ressalvas, é só isso. Vamos chamar de ressalvas, então. Todos nós temos ressalvas e a gente só tem ressalva com aquilo que a gente se importa, tá? Então, por mais que talvez possa parecer que a gente esteja falando mal, a gente fala mal porque a gente quer o bem. E que é isso, Valdir? Minha varinha. Eu só queria falar uma coisa, assim, já para começar o programa, já deixar um selo babaca muito grande em mim, é que eu já fui a Hogwarts. Quando eu fui... Ai, eu todo metido falando que você Acabou o foi. podcast, Muito acabou. Sorry, sir. Quando eu fui para a Escócia uma vez, e foi lá que ela escreveu os livros. Então, tipo, tinha lá o boteco que ela escreveu, tinha o cemitério de onde ela pegava os nomes, aí tinha, sei lá, Beatriz McGonagall, fulaninho, Cláudio Dumbledore e assim vai. Exceto que era de Tom Riddle. E essa tumba era a única que não crescia grama ao redor dela. Assim. Vixe. Caraca. Vixe. Enfim, aí lá em Edimburgo tem um castelo que fica em cima de uma montanha, que é um vulcão e tal. E esse castelo é Hogwarts. Os shots, tanto interno e o externo, eles misturaram aquele castelo com outro que é uma escola lá de Londres, que tem tipo 4 torres assim. Então eles pegaram as torres daquele com o castelo de Edimburgo e botou lá. Quando você falou que você foi pra Hogwarts, eu tinha pensado que você tinha ido pro parque lá na Exatamente, Miami. foi isso. Não, mas eu entendi agora, eu porque ia ter ele ido no falou parque. selo babaca. Quando o Felipe fala selo babaca, ele tá indo no máximo possível de babaquice. Não é América, é velho mundo. É velho mundo, é o velho continente. E aí eu também fui na plataforma, eu nunca sei, é 9,5 ou 3/4? Porque eu juro que eu já vi os dois. Depende. 9, 3, Pois 4. é, 9,5 mudaram, no não livro, mudaram? 9,3/4 Né, é no filme. Mudaram, porque assim, eu vivia falando 9,5, 9,5, 9,5, todo mundo... Não, peraí, No 9, livro é 3 um, quartos. no Eu fiquei filme tipo, é como outro. Pois assim? é, eu fiquei confuso com isso também. Eu não sei se eu falei certo, mas no filme é uma parada e no livro é outra. Sim, é isso mesmo. É. Por que mudar? Né? Pra que mudar isso? É um Provavelmente detalhezinho. agora é igual, na edição nova. Sim. Mas no início era diferente. Porque assim, não a faz gente sentido. a gente tem que pensar que ela começou a escrever o livro lá na década de 90, antes dos anos 2000, quando os filmes foram produzidos. Talvez nesse meio tempo apareceu uma plataforma 9,5, aí eles, não vai dar porque existe. Então a gente bota um número que não existe, que é 9, 3/4. Sim. Pode Lá ser eles chamam de 9,5 porque é o intervalo. É engraçado que o King's Cross, de verdade, não é aquela mesma estação que eles entram num pilar. As estações se atravessam a parede, que faz muito mais sentido do que você atravessar um pilar e chegar num outro corredor. Uhum. Mas enfim. E aí lá tem, tipo, um negócio que é um carrinho de bruxo semi-enfiado na parede, você ir lá, botar a mãozinha. Você bota. Mas enfim, essa já é uma das coisas que eu acho que já não faz sentido nessas histórias de Harry Potter. Por quê? Porque, assim, uma sociedade inteira que vai começar o ano letivo na única escola pública da região e eles fazem o lugar de encontro no meio da plataforma mais movimentada de Londres. E é tipo, Por que eles não mandaram? Por que eles não mandaram aquela chave lá? Tipo o troféu Tribus. Sim, como é que Sim, o portais. Não mandou a chave de portal pra casa de todo mundo, cara. Eu acho que tem uma explicação que aquela região ali da eu sei que estação, você só não os bruxos pode... conseguem perceber. Tem uma magia ali que faz os trouxas não conseguirem perceber mas é um a ação. trabalho. É um trabalho. Não, gente. De uma estação no meio do mato ali, gente. Mas, gente, é uma vai de estação carro tão voador. movimentada, tá todo mundo olhando pro próprio umbigo, que ninguém vai perceber. Tipo, você tá olhando rápido, aí você pode até ver, sabe? O cara, passou ali dentro da parede. Olha aqui, minha paredinha de tijolinho, como se eu estivesse lá. Aí, passou. Aí você olha, tipo, pera, ele passou. Não, eu tô viajando. E continua ali no próprio mundinho, sabe? Ninguém se liga no que tem tá uma coisa acontecendo. parecida até com a questão de Hogwarts, que se um trouxa estivesse chegando em Hogwarts, ele vai lembrar que ele tem outra coisa a fazer. Aí ele vai pegar outro caminho.
Então, eu acho que ela tem uma coisa parecida aí. No Percy Jackson tem um bagulho parecido também, que é a névoa, que você percebe o negócio de uma forma diferente. Mas Percy Jackson é melhor escrito. Muito, né? Mas isso a gente deixa são coisas diferentes. Mas assim, Percy Jackson pior. Não existe filme, né? A gente tem que combinar Não esquece. Vou concordar que o 2, então, nossa senhora. Mas tem uma outra coisa que eu tenho um problema com esse universo de Harry Potter, é que é o seguinte: crueldade animal. Primeiro com a própria das corujas, porque é o seguinte, é um povo que pode literalmente teleportar à própria vontade. Tudo bem que tem alguns lugares que não pode. Por que cacete usando um bicho, um animal silvestre para fazer entrega de correio? E demora, né? A única explicação que tem para tudo isso que a gente falou é tradição. Eu ia falar a mesma coisa. É tradição. Mas não tem desculpa, até hoje os Correios entregam cartas e por tradição ninguém manda uma fucking carta pro amiguinho. A gente manda uma mensagem. Não é isso que eu tô falando. É que os bruxos, eles têm um lance de tradição muito forte. De tudo. São muito conservadores. Pra gente, cacete, tem muita coisa. Que anda, né? Progresso. E outra. Gente, é só vocês lembrarem que na sociedade bruxa, a escravidão de elfos é ok. É porque o elfo não é a mesma coisa que um ser humano, né? Eu sei, mas ainda é escravidão. Olha, mas você sabe que isso é argumento de escravocrata. Não, eles não são eu tô tentando dar um argumento pra bruxo. É porque é uma outra raça, gente. Escravidão dos cavalinhos. A própria Hermione, a Hermione, ela é uma exceção à regra. Pra eles. A Hermione, ela luta contra isso, contra a escravidão dos elfos. Sim. Mas ela é uma exceção, ela é exceção da exceção. Mas ela também ela não é bruxa sangue puro, né? Aquela coisa toda. Isso que eu queria dizer, mas eu me embolei. E outra, o problema das corujas é que tem duas coisas. Primeiro, abuso de animais. Segundo, eles já têm meios muito mais eficazes de se comunicar com outros. Primeiro, teletransportando e falando assim, e aí, Valdir, bom... Tem aquela parada da... Mas lembra que nem todo mundo pode teletransportar, não dá pra teletransportar pra todo lugar. Lá no Ministério Mas a fogueira da Magia, realmente é mais fácil, só que você precisa de uma fogueira. No Ministério da Magia, eles tinham um memorando de aviãozinho de papel que saía entregando as cartinhas pros outros, sem o uso de animais. Mas é tão eficiente quanto um animal. Você vai demorar do mesmo jeito pra receber o seu negócio. Animal. Sim, mas tipo, sabe? Tipo, mensagem de texto no celular, dá pra você fazer uma parada diferente. Tem também a questão de você confiar no animal, que ele vai fazer aquele trabalho. Tem um apego em si deles com as corujas. Mas falar eu que, acho assim, também pior do que é isso pra mim é como é que eles sabem pra onde que tem que ir, sabe? Você fala, leva pro Valdir. E a coruja fala, beleza. Aí é magia. Eu acho que é aquele rolê de não usar magia fora do mundo bruxo, tá ligado? Que aí eles mandam a coruja, porque a coruja é um troço normal no mundo trouxa. É a única explicação pra mim. Aliás, além qual é a do lance diferença? Da tradição. Qual que é a diferença de um animal fantástico ou de uma planta fantástica para uma planta ou um animal normal? Eu acho que a diferença é quando esses animais fantásticos eles entram na parte da mitologia. Mas quem que decidiu? Porque se ninguém falasse a própria que era cultura mitologia, milenar, era bicho normal. Porque, a própria cultura milenar. A gente tem bicho hoje em dia que é tipo girafa. Ninguém me convence que aquilo é um animal normal. Uma coisa que eu lembro, que eu li no livro dos Animais Fantásticos, que é aquele... eu não sei se você sabe, mas o livro, ela lançou como um livro escolar, que tem anotações até do Harry sobre alguns bichos, essas coisas. Eu tenho segundo momento babaca que eu comprei esse livro também. Eu tenho também. Em Londres, na loja oficial do Harry Potter. E na parte, por exemplo... Foi a J.K. Rowling que vendeu pra você. Foi. Na parte autografou lá. Na parte, por exemplo, dos dragões, alguns estão em extinção, porque os seres humanos foram caçando eles. Então, esses animais fantásticos, eles caem mesmo na coisa, eles são raros, e por isso não caem no natural, não é um bicho que existe por aí. Só não sei como ela conseguiu tirar 2, 3 filmes de um livrinho que era dinheiro. Não foi ela. Dinheiro na cara. Simples assim. Não, foi ela sim, ela é responsável pelos Animais Fantásticos, pelo roteiro. Ela é consultora de roteiro, não é? Ela tem a voz mais ativa do roteiro. Acho que ela é produtora desses filmes também. O que demonstra que ela é uma péssima roteirista. O 2 é horroroso.
Nem O vi. negócio é que, tipo, um dos grandes, maior parte dos problemas teóricos de Harry Potter seriam resolvidos muito se não fosse no tempo relativamente presente. Se fosse, tipo, virada do século XVIII, XIX ali, porque, assim, é nessa época que os bruxos ainda vivem. Eles ainda gostam de escravidão, abuso de animal, não usa tecnologia, usa vela. Por quê? Por quê, velhinhas? Bicho. E, Mano, assim, eles não só conseguem as velas. alterar o teto pra parecer o céu. Por que não faz o céu um sol, brother? Não, eles têm aquela magia básica de luz, então também Também, né? não tem muito por que Tanta vela. coisa, cara. E assim, não A só questão- vela nas casas, mas eles também deixam tudo empoeirado. Eu não entendo essa mania deles de deixar tudo sujo. Sério, Não. me incomoda. Eu vejo aquelas teias de Isso aranha, é me muito dá coisa de agonia. britânico. É. Mano, e a Eles são roupa assim que eles mesmo. usam também, né? Tá todo mundo vestido como se tivesse acabado de sair da convenção do Harry Potter, né? Não, então, mas eu cheguei à usa roupa conclusão normal. que as regras de vestimenta de Hogwarts são meio tipo. Porque no começo todo mundo sempre usava os uniformezinhos bonitinhos todo momento. Acho que do terceiro filme pra frente abandonou o uso Tá de com jeans, eu não já tá reparei. com jeans. É, jeans, é Inclusive- camiseta, foda-se. Deixavam os atores usarem as Mas no próprias livro roupas. não é, né? Ah, Tinham lá. atores que usavam as próprias roupas. Só pra facilitar, né? Pra que gastar dinheiro assim, com figurino pra todo mundo, né? Eu acho que Vai. eu acho que foi uma decisão aí, vendo os filmes como filmes. Você tá mostrando nos dois primeiros uma fase infantil, a partir do terceiro você tá mostrando a adolescência. Aí você mostra a diferença também no vestuário. E a rebeldia do Entendi. adolescente É. de tá ali com. Ele veste como uniforme. quer, ele é, tipo, através da vestimenta você consegue até identificar características de mas personalidade. nos primeiros filmes não tinha isso, não. O primeiro filme era todo mundo uniforme. Porque eram De crianças. todos os anos. Em todos Então- os livros, é todo mundo de uniforme. Sim, eu É. sei. Tem isso. É estranho. As adaptações dos filmes têm diversas críticas que os fãs fazem. Eu até entendo algumas delas. Os livros, eles têm muita informação. O filme ele é um tempo certo, X, vai ter início, meio e fim. Não dá pra Uhum. você ficar falando, por exemplo, daquele fantasma que pregava peças dentro da escola. Pirraça. O Pirraça. Você não vai... F***se o Pirraça. Caguei. Eu, tem uma hora Caguei. do livro que o Harry vai, na festa de aniversário do Nick quase sem cabeça. Tá, uma reunião de fantasmas Nossa, lá. isso é muito bom. Eu falei, tá. Ok, mas enfim, Muito eu tenho um doideira. problema principal com a relação da adaptação dos filmes pros livros. Um que problema é... só? Um só? Não. É que um problema que não é nem questão de adaptação técnica, do tipo, coisas que aconteceram no livro que o filme acontece diferente. Isso daí eu aceito. O negócio é que os filmes têm um grande problema de tom. Tipo, eu sei que é um Uhum. filme pra criança, Sim. ninguém quer, um terror, não quer a criança puta não dormir na noite. Só que você tá acontecendo uma coisa, muito séria na história. Você tá acontecendo, você quer passar um clima de perigo, só que ao mesmo tempo você faz uma brincadeirinha, um sonzinho engraçadinho, um fuê. É alguém que estoura a cara, faz, ei, você de novo. Eu lembro, acho que no quinto filme, puta momento tenso, aquela diretora nova tava cagando regra pra todo lado, o cara tava, batendo prego assim na parede, Sim, um quadro já cheio de aviso e proibição, só que logo depois disso, já faz uma piadinha dele caindo da escada. Aí fala, gente, aí, ó, vocês quebraram o que vocês estavam construindo, continua no clima. A única coisa desse sentido que tem nesse filme em particular, e no livro também, que faz sentido dentro daquele universo são os irmãos gêmeos. Que eles ficam tocando Sim. terror o tempo todo e são alívio cômico, mas faz sentido que o personagem deles foi construído assim desde o início. Agora, essas paradas aleatórias, assim, que eu acho que o cara nem cai da escada no livro. Não tem nada disso, ele prega o sinal e vai embora. Até porque aquela cena, assim, era pra mostrar a opressão da Dolores Isso. sobre o resto Só da que você escola. quebra o clima de opressão com um Exato. alívio cômico. Eu tava até vendo um vídeo agora há pouco do porquê que o Rony foi tão mal aproveitado, principalmente nos filmes. O Rony é um que tem uma Nossa, diferença é brutal. O Rony ele é uma muito diferença foda, brutal entre os porque personagens. ele nos filmes ele é só alívio cômico. Toda hora. Ele é um idiota nos filmes. Ele é só alívio. Então ele não tem nada. Faz sentido algumas coisas, mas não muito. Agora, vamos falar de Hogwarts.
porque tem várias coisas que eu quero discutir sobre Hogwarts. Primeiro, Hogwarts é público ou privada? Pública, da Então, Sociedade Bruxa. Em teoria, mas você tem que ter dinheiro pra conseguir tá lá, Não, sabe? isso- Numa Eles escola deixam pública, implícito que você tem que dá pagar um as monte de coisas. coisa. É, então acaba sendo e que tem, tipo, tem praticamente um uma particular. conselho, tem a diretoria. Aí eu acho que varia do diretor da vez. Com o Dumbledore, ela tinha assim um quê de público. Porque tinham muitos bruxos ali de baixa renda que estavam estudando em Hogwarts. Então, mas existem pessoas de baixa renda no mundo real que vão para escolas caras. Sim, só tem que eu, ter nota eu sei que boa e Hogwarts tal, e tem. vai. Eu acho que Hogwarts é paga, mas ele tem bolsa. E aí eu também Porque acho. quando o Dumbledore vai conversar com o Voldemort pela primeira vez lá que ele é criancinha, o Voldemort é um exemplo. fala, eu não tenho dinheiro nenhum. Aí o Dumbledore fala, não, fica suave que a gente tem bolsa, um fundo que ele fala garanta suas isso. coisas. Aí eu falo, não, eu tô suavão. Mas aí, Mas de o maior repente, isso era problema- também pra comprar os livros, a varinha, Sim. por aí vai, né? O caldeirão. Até porque muitos alunos usavam material usado de outros. De irmão, de O- pegar E o emprestado. Rony, inclusive, tem muito disso. E ele chega a ter uma varinha remendada uma época. ele não Que tem também dinheiro é pra outro comprar bullshit, mas nós vamos chegar lá mais tarde. Calma. Mas no caso O- dele também era uma família muito grande, né? Meu Deus, os pais É. deles eram coelhos. E não tem como você pagar coisa nova pra todas essas crianças. Não importa o mundo É que que assim, seja. não tinha televisão, né? Os Weasleys, que eu me lembre, eles eram da aristocracia bruxa. Eles Não. eram assim. Há muito tempo atrás. sim. É porque eles eram sangue puro. Esse termo é muito Sim. errado de se usar, mas eles eram sangue puro e por isso de aristocracia bruxa. Só que pela quantidade grande da família, era difícil prover a todos. Mas olha, Hogwarts. Primeiro que ele já tem um esquema muito errado de ter esse negócio de divisão de 4 casas. Por quê? Porque, primeiro, você chegou lá, você vai botar um chapéu mágico que já vai decidir toda a sua personalidade pro resto da sua vida. E é um muito problema. aleatório, porque, por exemplo, segundo as fontes oficiais de Harry Potter, cada uma das casas tem geralmente pessoas de certo tipo de características. Tipo, os da Que Grifinória, não é os verdade. corajosos. É. Os da Corvinal são inteligentão, os da Lufa-Lufa é resto e Sonserina é do mal. Coitado. Mas é isso mesmo, diz que na descrição da coisa das casas, porque já foi corajoso, ambicioso e inteligente. E o do Lufa-Lufa falou, eu pego o que sobrar. A mulher lá, Hufflepuff, ela falava que... Era a mulher ou era um cara? Era a Helga. Era uma Isso, menina. ela falava que ela acolhia todo mundo mesmo. Enfim, só que o problema não é nem você dividir em si por casas. Porque o erro tá você decidir uma vez e agora é pra lá que você vai sempre. E aí, por exemplo, você olha na mesa lá do salão principal, já é sempre dividido ali por casas. Tudo bem que eles teoricamente podem sentar um na mesa do outro, mas é sempre ali. É as igual bagulho coisas. de turma, né? Aí tem divisão de lugar, de atividade, tipo, eles não têm momento livre para confraternizar com pessoas de outras casas. Ele geralmente fica nas salas comunais deles lá, por sinal, o nome horrível dessa tradução esquisita. E às É vezes quem complicadíssimo, porque se você esquecer é a na senha, sala. você não entra no lugar. Não, e outra, tipo, Sonserina é uma casa que não deveria existir. Porque é o seguinte, pra ser aceito lá, basicamente, você tem que ser racista. Porque na hora que no segundo filme, que o Harry vai se infiltrar lá na zona da Sonserina lá, pra que eles estão tomando a poção e foram lá disfarçados. Sim. A senha pra entrar na sala da Sonserina era sangue puro. Aí você fala, vixe. Sem contar que é o seguinte, Salazar Sonserina resolveu criar a sua escolinha lá junto com a turma. A menina da Grifinória, o rapaz da Grifinória falou, não, eu vou fazer aqui numa torre massa. O outro falou, eu vou fazer em tal lugar. E o cara da Sonserina, eu quero as masmorras, eu quero ficar no Eu quero o porão, esgoto. fudido, sem janela e outra. Tá vendo esse galpãozão aqui bonito? Vou botar um monte de estátua de mim com uma porta de cobra maravilhosa, onde eu vou guardar uma cobra gigante. É E bravo. outra, tanto no livro quanto nos filmes, e principalmente nos filmes, não tinha um
Sonserineiro médio. Todo mundo. Nos Doutora livros Rico. até que nem tanto, mas nos filmes era todos 100% canalha, filha da puta o tempo inteiro. Que é aquele povo É, que assim, é nos riquinho, livros. né? Que é aquele povo É. que é Bem. daquela família tradicional, que já tem essa visão. A criança pega aquilo da família e segue, entendeu? Nos assim, livros tem vai. uma parada que fica um pouco implícita, que a galera discute muito em fóruns, essas paradas, que é esse lance do sentimento que cada casa traz. Então, tipo, a Grifinória é um lance mais de lealdade, de heroísmo e tal. A Corvinal é inteligência. Aí a Sonserina seria, tipo, fazer o que precisa ser feito da forma que precisar ser feito e dane. Tipo, os fins justificam os Justificam os meios. meios. Uhum. Né? E a Lufa-Lufa é um lance de carinho, de acolhimento e tal. Por isso que todo mundo é gente boa. É o coração do Capitão Planeta. É. A grande Nossa, mas aquele exceção- moleque do Ah. Capitão Planeta é insuportável, né? A Sonserina ela tem duas grandes exceções que estão me vindo agora à mente. A primeira é o Snape, tu não conhece, foi Sonserina. Ele foi um grande herói às escondidas, nas sombras. Mas- os fins justificam os meios. Mas também O tem. Snape foi o maior gado dessa história. Tá? A gente Eu vou fala do tocar a Snape. A música gente do fala do Bruno Snape. Mezenga aqui, ó. Rei desse chão. Ah, mas Porque, isso é uma porra, coisa que. Vai ser gado. Mas, Mas gente, tem outra isso é também uma coisa que foi me exceção. irrita dele, sabia? Daqui a pouco você fala essa exceção. Mas Uhum. vocês não acham? Tipo, ah, meu Deus, ele fez tudo porque ele amava a mulher lá, beleza. Ah, ele foi Inclusive, leal ao bullying Dumbledore, o filho beleza. dela. Mas, pô, o cara era um escroto. Exato. Ele era horroroso com, assim, todo mundo que não era Sonserina, ele era, tipo, sabe, a pior pessoa Extremamente do mundo. puta. Muito E era infiltrado, né? É o Não, que eu não. acabei Ah, de mas falar. dá pra Não é vocês só fazer isso, não é isso só sem ficar tirando pontinho por O- qualquer. Tipo, respirou errado, menos um ponto aí pra Grifinória. Porra, dá pra Snape- fazer isso. O Snape, ele é traumatizado. Ele sofreu muito bullying quando era garoto. Inclusive do pai do Harry. Mas E aí com ele vai razão, ter do que pai ficar do Harry, fazendo o pai bullying do com a escola Harry. inteira? Ele O faz pai do bullying Harry com era a um escola cuzão. inteira. Sim, O mas pai aí do ele Harry era um cuzão. vai fazer bullying com a escola inteira pra compensar, sabe? Eu não gosto disso de. Só que aí que Ah, tá. vamos transformar ele agora num herói totalmente. Tá, Mas, ele claro, tinha. tá, Ah. tem psicólogo no mundo bruxo? Não tem psicólogo no mundo bruxo. Devia. Não que a gente Porque tenha ali visto. tem problemas psicológicos O fodidos. psicólogo É. do mundo bruxo é a cerveja amanteigada. O Snape ele nunca Nem saiu alcoólico. daquela roda de depressão que ele entrou quando criança. E a única coisa boa nessa roda de depressão era a mãe do Harry. Então, ele se apegar ali foi uma questão psicológica. Não dá nem pra dizer que foi amor de verdade, né? Não, ele Mas, se apegar à gente. mãe do Harry, eu entendo. Mas aí ele querer fazer os trem, que ele cagou, gado demais, kkkk, vou fazer o meu patrono mesmo da menina que morreu e parará, tarará. Tá. Só que isso não justifica ele ser cuzão o resto da vida. Ele fazia bullying com os alunos. Tipo, ah, você não gostou de sofrer bullying quando você era pequeno, então não faz bullying com os outros. É simples assim. Assim, eu acho que ele era tough love com todo mundo. Ele queria, ele é um professor, ele queria ensinar, isso é verdade. Ele é um ótimo professor. Isso é verdade. A parada é que, como ele cresceu, o crescimento dele como pessoa foi muito complexo, foi muito complicado, muito sofrido, ele talvez nem saiba como ser carinhoso. Porque a única pessoa com quem ele era carinhoso, que era a mãe do Harry, ele idealizava ela. Isso fica bem implícito ali no livro. A visão que ele tem da mãe do Harry é idealizada. Talvez nem ela não fosse do jeito que ele imagina. Uhum. Então, ele tem esse problema social de lidar com os outros. Então, ele vai da maneira que ele se adaptou com o tempo, que é essa maneira grossa, mas que ainda assim ensina e ajuda. Mas não deixa de ser grosso. O Snape é um cara bem complexo. Pra mim, é o melhor personagem da franquia inteira. O Snape é tipo o Jacan de Hogwarts. Já que é mais simpático. Agora, e sabe o que As- foi? Quando eu tava lendo os livros, só um Hum. parênteses, quando aparecia aquele pessoal da escola da França, Ah. todos eles eu lia com a voz do Jarcan. Vou pegar aqui minha varrinha. Excelente. E a segunda exceção é o irmão do Sirius,
que tentou destruir que tentou destruir a Horcrux. Ele era da Sonserina, ele era um comensal da morte, mas quando ele percebeu o que o Voldemort estava fazendo, ele tentou se redimir. Então a Sonserina tem suas exceções. Que não é ruim, aquele professor, o Slughorn. É verdade. Ele era Sonserino. Ele era Sonserino. E tudo mais. E ele foi de boa. O professor do 6º livro. Ah, tá. Não sabia que ele era Sonserina. É o que ensinou... Ele era Sonserineiro. É o que ensinou sobre o Horcrux, o Voldemort. É verdade. Agora, a galera ali do Mapa do Maroto também... Parece aquele torcida organizada, né? Porque era só a galera ali da minha equipe, do meu negócio que entra. Era um grupo complicado. Era um grupo que aprontava pra cacete. E fazia muito bullying. Todos eles faziam muito bullying. A história do Mapa do Maroto eu acho incrível. Mas a forma como aquele grupo já tinha se juntado antes é muito problemática, cara. Que eles se juntaram para perturbar os outros. Agora, se você for pegar todos os personagens, até os secundários mesmo, os que melhores sabem fazer uso de magia, que na verdade são pioneiros em experimentos científicos e empreendedorismo, era o Fred e o Jorge. Porque eles são os únicos que estavam, tipo, literalmente expandindo os limites mágicos. Porque eles faziam experiência, falavam, não, vamos fazer isso aqui. Eles inventaram coisa que não inventavam, enquanto o protagonista estava enfrentando o vilão mais poderoso de todos ali, com feitiços de desarmar, que ele aprendeu na primeira semana. Nossa, aprendeu na primeira série. Absurdo isso, absurdo. Mano, então a gente vai pro também. Harry. A gente vai falar do Harry agora. Se a gente então. for falar de feitiço, eu quero deixar aí. aqui registrado que a Avada Kedavra é o feitiço mais imbecil que existe. Muito Primeiro roubado. que ele não funciona, tipo, ninguém morre por essa porra. É um feitiço de Segundo, Tem insta-kill. como. Segundo, que por que você vai inventar um feitiço que mata a pessoa instantaneamente se você pode tacar fogo nela, se você pode controlar ela e se você pode torturar ela? Não tem Porque às vezes só quer matar. É melhor explicado isso em livros e fóruns, essas coisas, mas o Avada Kedavra, ele mata como se fosse uma... A impressão que dá, se você olhar... É de morte natural, que não morte aconteceu natural. nada. É tipo, Então, desplugou da Matrix. Para um assassino, seria ideal, mas ele tem uma coisinha ali para ele funcionar, que a pessoa tem que querer mesmo matar. Se a pessoa não quer matar, ele não funciona. Olha que mesma coisa estupidez, com a cara. Como que estupidez? bicho. Mas por isso que é uma maldição Controla o cara e faz uma o cara se matar, cara. Não, isso Mas daí você é também tipo tem que querer aquele pra revólver funcionar. que tem o negocinho lá pra evitar que... Como é que é o negócio? Trava de Trava de segurança. segurança. É, trava de segurança. Pra você evitar matar a pessoa errada. Vai que você mira errado lá e dá o Avada Kedavra. Né? Então, aí tem outro problema. Feitiço tem que ter mira? Tem. Por quê? Isso é bem implícito que sim, tem que ter mira. Então, tem, mas isso é uma... Por quê? Cara, tem que... por quê? Pra que tu tá usando a varinha? A varinha é pra assim você focar na coisa, né? É, bicho, porque, Senão tipo... você nem usava a varinha. Porque o poder tá em você. Mas aí vem uma questão. Mago que usa magia sem varinha é por si só extremamente poderoso. Não é qualquer um, não. Inclusive, existe uma teoria muito boa que diz que o Hagrid era um dos mais fortes magos, porque ele consegue fazer magia sem usar varinha. Com guarda-chuva. Ele Com usa a guarda-chuva, varinha inclusive. sim, a varinha dele Não. quebrada tá dando guarda-chuva. Não. Ele não pode. Ela quebrada, ela não tem vida, ela não usa. Ela Não, tem, mas ela eu tem O acho como que Rony expelir a usa a magia. dele quebrada. Mas dá errado. Bosta. O que o Hagrid faz dá certo. E Não, mas por ele usa ser... a varinha ali. É que ele é muito poderoso, mas ele Sim, ainda usa a varinha. mas tem uma questão, não é só isso. Ele consegue usar sem varinha e ele é resistente à magia, por ser meio gigante. Então, ele, se ele tivesse estudo, ele seria um dos bruxos mais poderosos de todos. Porque é difícil de bater nele e ele consegue usar uma... Ele é o Eu não ganho Darius dele nem no do... físico, nem no mágico. Ele é o Darius do Harry Potter. Exatamente. Ele seria o Ele Darius. dá muito dano e tanca. Bem, falando sobre o Harry. Então, Daniel Radcliffe é um péssimo ator. Nossa, Ele é muito ruim. péssimo, ele é péssimo. Ele foi melhorando com o tempo, né? Então, hoje em dia ele é um bom ator. Mas então, naquela época, eu acho ele como Criança, criança né? melhor do que adulto.
Eu acho ele criança melhor que adulto. Que isso. Isso, cara. Porque- Ele é um bom ator, velho. Porque de criança a gente não pode exigir muito, então a gente nivela por baixo. Não, Mas não, não. quando ele foi ficando mais adulto... Que os Ai, não dá pra moleques comparar. do Stranger Things, todos eles são Não. muito bons. Mas você não pode exigir realmente... Quando a criança é muito criança, a gente não pode exigir muito dela. É lógico que existem exceções. O Stranger Things é um grande exemplo. Mas É ele... direção, cara. Ele não consegue ser o protagonista de fato. Ele não tem uma O presença problema protagonista. nunca é o ator, é o diretor. O diretor, ele tira sangue de pedra, se ele quiser. Então, depende muito. É 50%. Eu sempre vejo, ainda quando eu faço crítica, que é 50% no caso, relação diretor e ator. Você pode... tem vários exemplos de atores que em alguns filmes são excelentes, são maravilhosos. Nicolas Cage é um exemplo. Em outros, é uma porcaria inacreditável. Então, no caso do Radcliffe, tem a questão de que ele não é bom ator, ele não é ponto. Ali daquele trio principal, os melhores são Hermione e Rony. Hermione lá bem em cima. ruinzinho. Não, mas bem ele fraco. O Rony, dele- o personagem tem- dele no filme é ruim. O dele tem um Não, agravante que o roteiro sacaneou É, muito o personagem. tudo bem. Muito, Sim. demais. Mas ele é um bom ator. Mas Ele a consegue Hermione entregar é no medida do melhor. possível. A Hermione é a melhor de todas. Do trio ali principal, é o que melhor cresceu. Que no primeiro filme tá bem mais ou menos também, mas tudo bem. É que no primeiro filme ela é insuportável. Mas é do ela é- personagem. No É do primeiro personagem. livro, ela é a exatamente. Hermione do livro, que Sim. é insuportável do Insuportável. início ao fim. Não, E e os eu dois lembro que ficam ela fazendo leu, bullying com ela ela leu o tempo tudo, inteiro. ela fez questão de tentar ficar o mais parecido com a Hermione mesmo, sabe? Então, nesse ponto foi bom. E assim, dela também, o cabelo no primeiro tá perfeito. Depois. Vocês já viram a mas teoria isso aí- que fala que a Ah, mas- Hermione é negra? Isso Então, aí foi um negócio que não a J.K. não é- Rowling começou a falar agora, só pra justificar. Exatamente. É porque é o seguinte, Ela sempre faz isso, ela faz isso sentido. com várias coisas. De repente ela bota uma coisa, não, mas isso eu já pensei há 300 anos lá atrás. Mas não fez, Aham. então Um não monte de conta. coisa. Não dá pra contar muito com a palavra da J.K. Rowling. Ela Se se fosse contradiz assim, muito. os filmes tinham vários negros e só tem, sei lá, 5. Não, e um deles não era nem negro no começo e virou depois, que era que deu problema com o ator que fazia um dos guardas O narrador, não é? Não, era um dos meninos que fazia aquele o Grab e o Goyle, um deles o ator deu problema e eles substituíram, acho que no sexto filme, botou um Foi. rapaz negro lá e falou foda-se. Botaram Foi? negro? Não reparei. Eu não lembrava disso. Foi Eu lembro que no trocaram sexto o e no ator, mas eu não sétimo reparei. Entre o sexto e era o negro. sétimo. É isso mesmo. E, assim, essas questões da J.K. Rowling, foi bom vocês citarem, porque isso piora a obra quando ela fala. Sim. Eu vou dar um exemplo muito grande, muito grande. A sexualidade do Dumbledore. Ela falou que sempre foi óbvio que ele era homossexual, desde o primeiro livro era óbvio. Mas se era óbvio, por que ela não falou isso para os diretores? Porque do primeiro filme até aquele momento que conta o passado dele, Então, muita tu gente tá achava assim. Você tá Peraí. sendo Muita muito gente preconceituoso agora. Muita gente acreditava que ele tinha um romance com a McGonagall. Que existia alguma Nossa, coisa gente, entre os nunca dois. parei nunca parei pra Nada a pensar ver. em nada Existia disso. existia Nada a ver. vários Então. sites fóruns que Mas botavam tem os dois juntos. fanfic de Gustavo, tudo, desculpa, gente. cara. Juntam Ela qualquer um em fanfic. ela fala que Tá era errado. óbvio, não era. Ela não escreveu sendo óbvio. Mas, Em nenhum tipo, momento Então, como é que vamos você lá. vai deixar sendo óbvia a sexualidade do diretor de uma escola quando você tá focando em crianças? Só se Não, ele não, não, estivesse eu tô bulinando falando, Dá uma pra criança, ver, né? É ela falando. O problema ver, é, sim. se ela não falasse nada, aí quando a gente descobre, ok, vira até uma revelação do roteiro. O problema é ela falar, desde o começo era óbvio? Desculpa, não era. Não era. Então, você tá partindo do princípio que o gay ele tem que ser Não, visível. mas isso não seria, tipo, o gay tem que ser visível se ela não falasse que era óbvio. Uma Então, coisa realmente, óbvia, todo mundo se Ô, toca. Valdir, o negócio assim, na realidade, não tem, mas quando é, tipo, em filme que você quer deixar óbvio que a pessoa seja, aí tem que ser Exato. um pouquinho, porque a pessoa tem que saber, não dá para eu imaginar o background da pessoa e entender. Tem que ser, no filme tem que ser realmente um pouco mais claro. Mas isso daí não me coisa tanto. Eu tava falando do negócio da Hermione, que, por exemplo,
por causa de toda a coisa dela já tinha o preconceito de ser trouxa e tudo mais, eu acho que eles não quiseram botar a negra no filme para não misturar tipo, o racismo real com o racismo bruxo, sabe? Para deixar focado só na coisa do puro sangue. Mas, por exemplo, no livro em si, não tem nenhum momento que fala de tonalidade de pele dela. Só Isso é fala que ela verdade, isso é tinha verdade. cabelos volumosos e enrolados e tinha beijo bonito também, que ela falou que os lábios dela não era muito fininho também, não. São características do povo africano. Mas não mas falava de tom não de quer pele. dizer exatamente. Mas não é exclusivo. Exato. É assim, fica levemente implícito, sim, mas não tem nada. É tipo como funciona o sistema de provas hoje em dia, nem que sim, nem que não. Assim, se estava tão claro, era o que ela tinha pensado antes, o que custava, na hora de escolher as pessoas, porque ela tinha a voz ativa lá nos filmes, ela falar, pô, eu queria uma negra, né? Ela podia ter falado. Não, e o maior preconceituoso de todos ali, que era o Draco, ele é claramente nazista, né? Não precisa nem falar nada. Não, isso daí é todo o rolê do mal dessa coisa, claramente Todo supremacista, vamos dizer assim. Poderia tranquilamente aí incluir os dois preconceitos no filme. E, tipo, a existência de uma fraternidade sonseriana em uma escola é uma coisa inimaginável, porque você pega o clube dos racistas, bota eles juntos, ignorando os outros grupos e competindo entre si. E até a história do protagonista começar, eles ganhavam esses campeonatos de casa nos últimos 6, 7 anos seguidos. Com certeza então, eles assim, roubavam pra caralho. Você vai, lá, já cria essa imagem da pessoa, bota gente que já, tipo, família da máfia, já toda junta no mesmo lugar, que trata eles como merda, bota eles no lugar escuro da cadeia da escola, e tem alguma esperança de que lá vai sair cidadão de bem, trabalhador? Reflexo da sociedade atual. Mas, quando o Harry entra na jogada, a Grifinória vira um bagulho, assim, totalmente roubado, porque o Dumbledore, ele fala assim, vou dar um porque ponto esse da Grifinória sistema agora. de pontos é na base do foda-se. Não tem a menor coisa. O critério é puramente dele. O critério é baseado em Instituto Meu de Pesquisas. Porque, tipo... o Harry comeu toda a comida dele. Parabéns, 80 pontos para Grifinória. Harry, 79 pontos. E o fulano ali descobriu a cura do câncer. Pois é, mas é só do câncer de tireoide, né? 20 pontinhos. A parada é que o protagonismo do Harry, ele é pessimamente trabalhado nos livros e no filme. O bom protagonista, você entende ele como o guia, o motivo da história acontecer, mas não fica óbvio que a história é dele. Porque os outros personagens não são irrelevantes. Sabe o que torna a história muito mais legal? Se você botar o Neville como seu protagonista. Tipo, não mudem nada na história. Não mudem nada na história do que aconteceu. Você só tenta enxergar... Ele quase foi. Quase foi. Entendeu? Ele é sempre, tipo, ele é o protagonista secundário. Nossa, eu vou escrever essa fanfic depois. Ele é o protagonista secundário, ou seja, ele é o protagonista, mas as coisas acontecem com os outros. Ele tá sempre quase indo, mas tem coisa pra caralho acontecendo com ele. Ele é, tipo, a coisa dos pais dele querer vingar a Bellatrix pra caralho e tal. Enquanto isso tem surgindo um outro, mas ele tá, tipo, cagando pro outro. Eu quero foder ela, que não sei o quê. Nossa, é do eu vejo ele, tipo... Não sei se vocês viram, Gustavo com certeza viu, mas tem um quadrinho da Marvel que, se eu não me engano, chama Marvels. Que é sim, que é maravilhoso. Um cara que ele observa tudo que está acontecendo. Ele é um jornalista, ele vai documentando as paradas. E aí, tipo, ele vê os super-heróis fazendo não sei o quê, e ele vai documentando e mostrando o que está acontecendo em volta. É o Neville, ele está ali vendo tudo e nada acontece com ele. Eu tenho vontade de escrever uma fanfic do Sonserineiro Médio, que ele é tipo um rapaz que muito ambicioso e que quer fazer boas coisas, grandes coisas na sua vida, só que ele não é do mal,
sabe? Ele é só, tipo, um menino que, vou pra escola aqui, vou adquirir meu conhecimento, quero ser o melhor da minha classe, E ele fala, não, galera, não faz isso não é legal. Assim, gente, olha lá o Harry Potter, nossa, poxa vida, ele podia ter vindo pra cá, a gente ia ser amigo e tal. E aí eu falo assim, os caras me falam, porra, velho, vem com esses papos de racismo aqui não, pô, não tem nada a ver, vamos trabalhar aqui legal, vamos Toda vez que ele vai ser falar firme. com o Harry sai correndo pra uma aventura. Isso, e aí, tipo, como a Sonserina virou, tipo, a vilã da escola por causa do protagonismo do Harry, ele começa a sofrer uns bullying das outras casas. Se eu já... Sabe a pessoa que do nada é chamada de racista na rua? Eu falo assim, não falei nada. Mas daí a coisa vai... ia ser interessante. Eu falei assim, mas não fui eu, foi ele ali, ó. Eu falei para ele não ir. Não, mas ó, a Sonserina, ela é, de novo, tão maltratada nessa história que, por exemplo, enquanto tava, tipo, a ascensão do ministério dentro da escola lá no quinto livro, com a outra mulher botando pra fuder, botando um monte de regra e não sei o quê, todo o resto da escola se junta para ir contra o movimento do governo, mesmo porque eles são do mal. Eles fazem literalmente o contrário, que não tem nada a ver com o espírito de ambição e coisa, porque se o ministério tivesse invadindo na escola para inibir os alunos de aprenderem e praticarem, o espírito de ambição sonseriniano não eles tinham que ser os primeiros a se revoltar. Eles falam assim, vai nenhuma que nós vamos fazer, vai fazer melhor. Não, mas as regras todas era pra subir um moleque daquele e tacar uma maldição nela na hora, foda-se. Mas as regras todas que ela tava botando eram coisas que, assim, mantinha o status quo para eles ou melhorava a vida deles, não era? Então, para eles estava tudo bem. Não, se você não aceitar que eles são do mal e estão torcendo para o mal vencer, para eles poderem ficar por cima. Porque eles também seriam submetidos a isso. A gente pode imaginar, tipo, a criança, o adolescente, ele namora. Tem gente da Sonserina que namora. Tem regra ali que os meninos e meninas não podem ficar juntos. E aí? E aquele lance de acabar com a defesa contra as artes das trevas é muito negativo, porque você aprender a se defender do que você faz é muito importante. Além do que, a própria Sonserina seria contra isso, porque eles querem ser fortes, como é que eles não vão aprender a magia ofensiva? Imagina que muito mais do Então, eles não vão aprender a defesa, mas eles vão aprender a... Não, nada. Não, zero. Nada. Nem era ofensiva, nada. nem ofensiva. Era só a teoria, só que era aquela teoria era professor passando filme na sala. Era. Entendeu? Só que assim, imagina que quanto mais da hora seria se, ao invés de ter pintado a Sonserina como, tipo, puro mal e o mal encarnado nesse mundo vem de lá e todo o resto aqui é tranquilaço. Se, na verdade, tivesse gente boa e ruim nas 4 casas, tivesse comensais de todo tipo, você não soubesse ali, dava aquele senso de eu não sei em quem que eu posso confiar, tem o cara que parece do mal, mas que, na verdade, não é tão ruim assim, ele só tem as coisas dele, e muito mais que é um bagulho textura. Que aí eu quero concordar muito com o Gustavo, é um bagulho que tem no Percy Jackson. Tipo, a casa, o lugar lá onde tinha que ser todo mundo do bem, gente boa, é onde está o vilão. Mas a gente fala disso depois. A gente faz depois um outro só do Percy Jackson. Olha, esse é só amor. Esse é só amor, mas eu vou falar bem. Tem que fazer muitos que tem muito mais livro. Agora... Mas a questão da Sonserina é uma coisa que a gente vê, que é da escrita dela. Ela é muito preto no branco. Ou é do mal, ou é do bem. Não é sutil. Acho que é uma coisa bem para criança, né? Fica mais fácil da criança entender quando é preto e branco e não quando é cinza. Sim. Sabe o que eu entendo essa parte, mas você tem que pensar que o público dela foi envelhecendo com o tempo. Sim. Porque ela não foi também tornando mais maduro a história. Então, eu acho que não tem problema a história ser infantil do início ao fim. Porque não necessariamente ela planejou o público dela crescer. Ela pode ter planejado o mesmo tom para depois que ela terminasse, uma criança ler os 7 livros um atrás do outro. Não tem problema nenhum. O problema é a incoerência. Mas ela mudou de opinião conforme foi passando o tempo. Dá para perceber isso de um livro para o outro. O que eu queria muito, assim, era um maluco no estilo do Martin pegar esse mundo e escrever uma história dele. Uai, então vambora. Seria bastante interessante. Seria bastante interessante. Foi evoluindo, a gente começa
a ver, assim, morte sendo apresentada para eles. Você começa a ver uma jogada política sendo apresentada para eles. Eu acho que ela foi fazendo assim para as crianças irem crescendo e entendendo aos pouquinhos, sabe? Assim como o Percy Jackson também. O primeiro é muito bobinho e você vai vendo que vai evoluindo. Os livros, eles vão ficando pesado pra caceta. Tem hora que mostra coisa de tortura, de execução, o livro aborda bem melhor. Uma coisa que a gente não pode negar é que Harry Potter foi muito importante para incentivar a leitura entre os jovens. Ele foi um motivador enorme. De vender livro agora começou no Harry Potter. Sim. O Submarino e a Saraiva não existiriam hoje em dia. Saraiva não existe mais, não fechou? Um deles já não existe mais. Mas esquece a Saraiva, gente. Um problema que eu vejo é o agora. Ela, hoje, fala muita merda que tá prejudicando a obra dela. Cara, mas ela sempre foi assim, brother. Ela não pirou do nada, não. Eu sei que ela pirou do nada, mas... ela começou a falar cada vez mais. Esse é o problema. Ela ganhou também um público muito grande com esse passar do tempo. Então, a gente tem que ver a obra também com o autor junto. O autor faz parte da obra. Então, as atitudes dela, até sobre a obra, coisas que ela fica falando para tornar conveniente o que ela quer fazer agora, prejudica demais. Esse Animais Fantásticos, ele tinha uma capacidade, uma possibilidade incrível. Aliás, vamos lá, polêmica. Ele tava pegando, o primeiro Animais Fantásticos é muito melhor que todos os filmes do Harry Potter. Eu ia falar exatamente disso. A gente pega o primeiro filme dos Animais Fantásticos. Roteiro, personagem, os coadjuvantes, tudo é mais interessante que em qualquer Harry Potter. Não. Em qualquer Harry Potter, os coadjuvantes do Animais Fantásticos é melhor do que o do resto. O protagonista é mais interessante que o Harry. O Newt é muito mais interessante. E o vilão também é melhor. Porque o Voldemort é aquele mal encarnado. Mal. Porque até quando vou explicar a história dele, a história dele é uma merda. A história dele é eu quero ser do mal. Eu achei interessante a história dele. Tipo, mas não tem motivação dele ser mal. Assim, a meu ver, ele é comparável a Hitler. Né? Então, assim... Sim, a coisa de se sentir especial, de eu sou melhor que todo mundo, porque eu venho da raça tal. Até a história do Hitler tem mais motivação, mesmo imbecil, uma motivação para ele fazer o que fez. O do Voldemort foi porque ele era o herdeiro de Salazar e tinha que ser mal. A coisa é essa. Ele era meio herdeiro, né? E resolveu que tinha que limar os outros meios, que só ele podia ser o meio qualquer coisa. Todos os outros tinham que ser sangue eu acho que ela realmente se inspirou no Hitler para fazer o Voldemort. Essa parte é bem Isso deu óbvia. Inclusive, para ele. Outros personagens foram inspirados em pessoas da realidade. A própria Dolores Umbridge, ela é muito, muito igual a Margaret Thatcher. Sim. É muito igual. Até a forma como ela é sacaneada, eu acho que é aquele sentimento inglês contra ela que existe até hoje. Então, existem esses paralelos que a gente pode traçar. Só que depois envelhece bem? A história de Harry Potter envelhece bem? Em paralelo? Por enquanto, sim, eu não me incomodou, não. A coisa de assistir recentemente, depois de um tempo. Agora, por falar em paralelos com a realidade, enquanto a história do Harry Potter se desenvolvia e o Ministério ia ficando cada vez mais corrupto, com pessoas claramente maléficas subindo ao poder e tal, eu ficava imaginando assim, gente, mas ninguém nesse mundo vai fazer nada. Não é possível que eles não estão vendo esse tipo de coisa e o povo está parado. Mas isso acontece. Eu olho para a nossa realidade. Aí eu falo, então tá bom. Pois é. Agora eu entendo um pouco. E isso é legal porque ajuda as crianças a entenderem o mundo real, entender como é que é política e tal, sabe? É uma forma lúdica, né, de você começar a introduzir as crianças à política. Agora, tem alguma outra coisa também que é uma vantagem de Hogwarts aqui. Primeiro, essa coisa de varinha que... Eu entendo que, assim, se você tiver a sua, você fica mais legal, porque ela é, tipo, a sua, a gente tem aqui a nossa relação. Mas não impede uma pessoa de usar um instrumento de outras. Sim. Então, naquela hora que o Rony quebra
a varinha dele, ele podia ter, tipo, a escola devia ter um estoque de varinha ali, sabe? Tipo, de materiais pensei mesmo usados. Achados e De varinha perdidos, coringa, sabe? né? pensei a Então, mesma tipo, coisa. usa Nem que essa sejam achados e daqui. perdidos que a pessoa esquece ali no Isso. Que é final do igual ano. qualquer outra escola, brother. Você Até perde a um gente material, tem que arrumar ter um outra. material reserva. Tá, ele pode ser tipo, capado, pode ser menos potente, mas tem que ter, brother. Mas tá lá, Sim. porque senão, se ele ficar com aquela varinha quebrada, ele é um perigo para si só e para outros. Sim. É Como tipo, foi mostrado, inclusive. sei lá, dá um estilete meio quebrado pra criança demonstrado fazer aula de aqui. arte. Essa coisa das varinhas é uma coisa que ela, sinceramente, ela só foi realizar na cabeça dela o que são as varinhas muitos livros depois. Só naquela explicação, no 7º livro, com Olivaras, sobre a relação de varinha, que se você toma a varinha de outra pessoa, você está tomando literalmente a varinha de outra pessoa. Isso é só depois. Ela foi construindo isso com o tempo. Ali naquele 2º livro, era pra ser engraçado. Era uma situação pra ser engraçada. Tipo, quebrou ali a varinha dele, tá Tudo remendando. bem, a primeira vez a gente fala, puta, tentei fazer um negócio cagado e não foi. Mas o menino ficou com aquilo por um bom tempo ainda. Então, E outra, Professores a ainda escola tem reclamavam, material né? de reserva, porque o próprio livro do Príncipe Mestifo era um livro reserva que estava lá. Sim, sim. A escola tem material de poção para os meninos usar, toda essa coisa. E assim, mas a questão ele de não varinha... recebeu até uma bronca da McGonagall em algum momento? Eu acho que ele recebeu uma bronca numa aula. Então, tipo, cara, a professora ela viu, só essa fala, porcaria tipo, tá quebrada, troca! fala assim, vai comprar outra. Ao invés de falar, passa lá no almoxarifado, fala com o Jair que ele vai te arrumar Felipe, uma eu varinha não É o provisória. sei, Filt, eu tudo não era o sei. Filt. Eu não Melhor sei você se... já ir se acostumando com essa Então, varinha uma coisa quebrada. que eu não sei e também não lembro de ler em nenhum livro é sobre a fabricação de varinhas. Porque Então, não sei. o que me dá a impressão é que o Olivares ele detém um conhecimento ali que não sai dele. Não, tem outros vendedores de varinha, Tem? pô. Tem Naquele tem, beco tem. do mal lá tem. Tem outros também, tem outros de outros países, que até que o Voldemort vai Gente. atrás do outro maluco que faz umas outras lá também. Mas eu sei É que que o Olivares aparentemente é uma supostamente é o coisa, melhor. Eu É é bem achava uma que era, coisa restrito, não é? tipo, bem um por artesanal. país, sabe? Eu achava que era uma parada meio assim, porque Tem todo um mundo monte. ia no Olivares. Não, tipo, ele é trabalho artesanal. O Olivaras, ele é um ferreiro de varinha. Bem, Aí, eu acho que o ponto que a gente tem que falar é o Dumbledore. Porque eu acho que é um dos pontos que os fãs, que são mais fãs do livro do que dos filmes, mais reclamam. Porque a gente teve aquela questão de que o primeiro ator do Dumbledore faleceu depois do segundo filme. E ele era E assim, perfeito. exatamente. Ele era um ator muito melhor do que o outro. Era um nível de grandezas diferentes. E o outro, ele veio com uma personalidade do Dumbledore que não bate com a personalidade que tem no livro. De Uma novo, passagem... direção e produção. Uma passagem que sempre citam é aquela questão do Cálice de Fogo. O Harry é escolhido, tudo mais. Leva o Harry Calmamente. todo mundo, eu acho que, eu não me lembro se é alemão ou russo, aquele diretor que foi Comensal da Morte, ele chega, e você fez o quê? Todo mundo puto, e o Dumbledore no livro, ele chega calmo e fala, Harry, você fez alguma coisa? Não? Tá, então a gente vai investigar, tudo bem. Ele fala calmo, ele é sereno, ele é um poço de tranquilidade. então, essa é a maior característica dele no livro, que em 99% das vezes que ele aparece, que ele fala sempre, e ele diz com calmidade, com sua calmidade tranquila, parará. Beleza. Tem alguns momentos filmes... que ele se exalta um pouco e tipo, as pessoas já ficam... mas conseguimos emputecer o Dumbledore. Mas é por isso que o pessoal fica... A gente conseguiu emputecer o Dumbledore, porque quando ele fica puto nos livros, é porque a coisa tá realmente muito séria. Que esse cara não se estressa. Se ele se estressou, tem um motivo. Mas, cara, a mesma cena no filme é o Dumbledore que chega putaço falando pro Harry, perguntando a 4. Cara, isso quebra o espírito do personagem. Se você viu só os filmes, não estraga, não. Porque exato. Porque Mas se você viu só os filmes, percebe aquilo a é o normal. diferença. Você percebe a diferença desse segundo Dumbledore, pro primeiro. O primeiro, beleza, tava certinho, exatamente o que todo mundo imaginava por causa dos livros. O segundo, eu acho que teve assim, um problema de direção, porque o cara
é grande lá na Inglaterra. Eles estavam chamando muita gente grande na Inglaterra, assim, de atores e tal. E ele é muito teatral. Eu tenho uma orelha de cachorro aqui do lado. E ele é muito teatral. Eu acho que isso atrapalhou um pouquinho. Porque ele queria mostrar, sabe, como ele é um grande ator teatral e tal. E ela agora tá do outro lado. É o desafio do Gugu. É gravar com cachorros. E, tipo, isso é uma coisa que atrapalhou muito, a meu ver, para você ficar imersivo nos filmes, tanto com ele quanto com alguns outros. Tipo, no filme 3, a gente tem muitos atores que são super conhecidos e tal, que eles estão fazendo aquele encontro pela primeira vez. Pra mim ficou muito falso quando eles começam a se encontrar, sabe? E tem muita gente que idolatra, porque caramba, fulano tá encontrando com ciclano e tal. Eu sou péssima com nome, então assim, não vou falar nomes agora que eu esqueço. E eu ficava olhando, gente, eu saí daqui do personagem, tô vendo a galera no teatro, não tô no cinema mais. Aí é essa a minha reclamação. Não, a minha reclamação é com o personagem mesmo. É um grandíssimo de um filho de uma rapariga sapeca que olha, porque é o seguinte, ele tinha todo aquele conhecimento do inteiro e nunca ele chegou num papo reto com a pessoa. Até aí, tudo bem, a história tem que desenvolver, a maioria das coisas foi indo conforme a cabeça da JK se resolvia. E aí depois, no final, ele falou, realmente caguei, perdão pelo vacilo e tal. Mas, por exemplo, no final mesmo, a intenção dele durante toda a história sempre foi, sabia que o Harry ia morrer. Ele ia botar o Harry para morrer. Se por algum acaso ele descobrisse o negócio miraculoso de invocar os pais e com o poder do amor ou alguma coisa parecida voltar à vida, beleza. Se não, morreu, né? Mas ele não tinha certeza que dava para voltar, certo? Se ele não tinha certeza que dava para voltar, esse era o único jeito de você eliminar o Voldemort, você vai ter que sacrificar a criança. É por um bem maior. Mas aí tem os problemas, que aí, mais uma vez, vem da escrita da J.K. Ela bota ele como o maior mago de todos os tempos. Quando você tem o maior mago de todos os tempos, qualquer ameaça é nada. Ainda mais porque ele tinha a varinha das varinhas. Que literalmente. Que também é aparentemente bullshit também. Mano, literalmente era nada as ameaças. Eu não entendo por que a J.K. não criou uma magia de selamento ao invés de matar o Voldemort. Exatamente. Teria sido no final muito mais maneiro, porque, tipo, ele vai voltar, tá ligado? Então, mas esse que é o problema. A ideia é você eliminar o problema, não deixar ele ali quietinho para daqui a pouco alguém redescobrir ele. Porque os seguidores dele com certeza iam dar um jeito de achar ele de novo. Sabe por que eu acho que ia ser muito mais legal? Porque quando ele voltasse, o Harry podia, sei lá, tá muito velho. Então, e aí, quando ele destruísse as Horcruxes, ia ser o trabalho de uma outra pessoa derrotar o Voldemort. Ia ser muito mais legal. A decisão de matar... Mas isso aí a gente deixa pra quando a gente for consertar o Harry Potter. Agora, não, Dumbledore é muito filha da p... Não. Você escolher matar a criança, porque talvez isso daí mate o cara, não. Muito errado, muito. Não, mas não era um talvez, isso com certeza ia matar o cara. Eu acho que assim, não, porque ainda faltava matar ele ainda. O Harry era tipo o último Horcrux. Então, o Harry era o último Horcrux. Isso era uma coisa teórica dele, mas já tava tipo 99% assim, certeza de que o Harry era o Horcrux. Eu acho que a única parte teórica era, eu não sei se o Harry vai voltar depois. E se, porque aparentemente o que ele falou que o Harry era tipo a Horcrux que ele nunca prometeu. Então, beleza. Suponhamos, sei lá, o Dumbledore resolveu fazer trabalho de gente grande ao invés de mandar crianças trabalhar por ele. Ele resolveu ir atrás, falou assim, não, gente, chega, já foi, já deu. Vou resolver isso aqui, eu vou lá, eu mato ele, porque eu dou conta, porque eu sou eu sou do Dumbledore, já destruí a Horcrux, minha mão ainda tá meio podre, porque eu fui burro, resolvi botar aquele anel no dedo, que era claramente amaldiçoado, mas eu falei, não, imagina, comigo vai dar de boa. Péssima ideia. Mas tudo bem, caguei, mas ainda tenho uma mão boa. Eu vou lá, matei os Horcrux, e duelei, parará, e a Avada Kedavra, matei o Voldemort. Sobrou o Harry, que era a última Horcrux do Voldemort. E aí, ele tem que ir lá e matar o Harry? Sim. Então, existe uma coisa que não tem nada a ver com a história. Mas é pelo bem maior, gente. Era a única forma de evitar que o cara voltasse pra sempre. Aí vem um grande furo de tudo. Ele tentou outras coisas, por acaso?
Ele era Inclusive, o Dumbledore. essa vai Ele era o ser cara- minha ele era o versão. gênio. Ele era o Einstein da parada. Ninguém era mais inteligente que ele, ninguém era mais poderoso que ele. Ele não tentou outras formas, ele não tentou extrair o Voldemort, por acaso, do Harry. Ele tem a varia das varinhas. Qualquer magia que ele faz dá certo. É. Aí que ele eu podia ter falo, tentado extrair. a escrita da J.K. cria furos grandes. Será que ele tava pesquisando pra tentar extrair a Horcrux do Harry, só que aí ele morreu antes gente e aí nunca a vai gente saber. ficou A assim. gente nunca vai saber. A não ser que o Felipe escreva. Aí Eu a já gente tô sabe. anotando aqui a ideia agora. Gente, ainda tem muita coisa ainda para falar e reclamar e conspirar e difamar sobre esse universo de Harry Potter que nós vamos acabar deixando para uma outra vez em um futuro próximo. Por enquanto, nós vamos por aqui. Um beijo no coração de vocês. Não esquece de curtir, acessar e compartilhar tudo lá do Multiverso Mais. Um beijo no coração e até a próxima. Tchau! E, rapaz, agora eu faço hidratação. Muito bonito. E, ó, brau. Tocar a musiquinha da L'Oreal. Exato, que eu valho muito. Eu vou pedir pro Fred editar um MOOC aqui pra mim também, pra não ficar uma humilhação. Agora eu vou começar a malhar também, vou entrar pra vida fitness. Tem nada a ver com saúde. O negócio é encher o c... de droga, ficar grande o mais rápido possível. E é isso. Já volto. Pronto. Mas a diferença é pesada. Não tem problema. Pode continuar falando? Ainda tem muita coisa ainda para a gente falar, mas como isso daqui ainda não é daqueles podcasts que fica por 5 horas... Ah, não, vamos falando! Aproveita!